Jesus, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 36, a qual Deus hoje irá falar conosco nessa tarde tremendamente, que fala de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo sentiu lá no jardim do Getsêmani tudo aquilo que ele ia passar e passou por mim e por você, todas as transgressões, todas as perturbações, tudo aquilo que ele sofreu, tomou o cálice da ira por mim e por você. Que neste momento você possa acompanhar comigo no livro de Marcos, capítulo número 14, versículo 36, que disse da seguinte forma: E disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas porém que não seja o que eu queira, mas o que tu queiras. Outras versões dizem assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor que estás no céu. Ou seja, quando nós lemos essa palavra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 36, nós entendemos alguns versículos anteriores que o Senhor Jesus ele esteve no jardim do Getsêmani. Que Getsêmani, para todos nós que conhecemos a palavra do Senhor, significa a prensa da oliveira. Ou seja, Jesus ele foi a oliveira verdadeira. Porque lá no jardim do Getsêmani, quando ele chamou os seus discípulos, porque subiram lá os seus 11 discípulos, porque Judas não subiu com ele, porque Judas ia ser o traidor. Então quando subiu Jesus e seus 11 discípulos, ele chamou os seus discípulos mais achegados a ele, a qual os seus discípulos mais achegados, eles eram achegados a Jesus, porque ele era conhecido como atrevidos. Eles queriam conhecer coisas a mais que os outros não despertavam neles. Ele era, na palavreado de hoje, curiosos. Ele era atrevidos. Pois o Senhor se agrada de pessoas que são atrevidas na presença deles, que são curiosas em conhecer e prosseguir a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus, eis que chamou Pedro, Tiago e João para ir orar com ele. Chegando lá, eles dormiram e o Senhor Jesus orou, se afastou um pouquinho e orou sozinho. Porque até naquela época o Senhor Jesus só tinha ensinado a eles a oração do Pai Nosso. Então ali eles oraram o Pai Nosso e logo eles pegaram no sono. Porque ali, quando eles aprenderam somente o Pai Nosso, hoje nós sabemos conversar com o Senhor, sabemos orar ao Senhor. A cada dia mais que temos de oração com o Senhor, nós nos aproximamos mais tempo na presença dele, de joelhos dobrados, clamando a Deus, conversando com Deus, agradecendo ao Senhor. Então naquela época os discípulos só sabiam a oração do Pai Nosso, que está na Bíblia, que Jesus o ensinou. Então acabando a oração do Pai Nosso, eles pegaram no sono. E Jesus se sentia angustiado, porque estava próximo ele ser entregue por mim, por você. E a palavra nos relata que ele suou gotas de sangue. Se nós trazemos por dia de hoje, nós entendemos que para que uma pessoa venha suar gotas de sangue, ela tem que ter trespassado um infarto, ela tem que ter trespassado um derrame. E o Senhor Jesus, mesmo assim, ele não morreu neste momento. Porque se uma pessoa hoje soar a gota de sangue, trespassado um derrame, um infarto, ela já veio à morte. Ela já está morta. Mas só que para que se cumprisse, para que não venhasse ser um sangue sufocado, bem verdade que ele saiu para fora, era necessário que o Senhor Jesus passasse por todo aquele processo, por tudo aquilo que ele passou, que relata a Bíblia Sagrada, que ele foi levado a Pilatos, de Pilatos ele foi a Herodes, e assim foi, que o Cirineu carregou a sua cruz, porque lá houve conversão do Cirineu. Ou seja, para tudo Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Até quando ele estava sendo crucificado lá em cima, o Senhor Jesus estava salvando. Porque quando havia aqueles dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, um disse assim: se tu és o filho de Deus, salta daí de cima. O outro disse assim: ele porém não fez nada, nós fizemos. Pai, quando tu entrares no paraíso, lembre-se de mim. Então até quando o Senhor Deus estava se entregando, à beira de se entregar, de morrer, ele estava salvando. Ele estava dando o amor dele. Por muitas das vezes, vós acha que não merece o amor de Deus, acha que não merece a salvação do Senhor. Sempre que a salvação ela é de graça, ela foi dada a ti. Então não existe nada que possa apagar o sangue do Cordeiro. E quando Jesus disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, Deus sabia que Jesus estava sujeito às mesmas paixões que eu e você tem, que Jesus estava sujeito às mesmas dores, os mesmos sentimentos, porque ele veio no corpo de carne, mas a carne dele não havia pecado, porque se o pai dele e a mãe dele tivessem tido,
na verdade, que o pai dele na terra era como se fosse José, mas nós sabemos que não é, que ele foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que concedeu Jesus ao ventre de Maria, porque Deus achou graça em Maria. Não que nós temos que adorar a Maria, porque é o único intercessor entre Deus e um homem é Jesus Cristo. Então, quando Deus enviou o Espírito Santo para que gerasse Jesus dentro do ventre de Maria, ali ele não veio de uma intimidade da terra, para que não venhasse no corpo pecaminoso, uma carne pecaminosa. Então ele veio do Espírito Santo. Então por isso que não existia pecado em Jesus. É bem verdade que ele tinha os mesmos sentimentos que nós. É bem verdade que ele passou pela mesma coisa que nós. Mas só que ele, não havia pecado nele. Não havia nada que impedia ele de se chegar a Deus. Então ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quantas das vezes eu e você olhamos: Deus, afasta de mim esse problema, afasta de mim essa dificuldade. E o Senhor, por muitas das vezes, afasta da nossa vida. Só que o Senhor Jesus, naquele momento, ele disse: Pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque ele sabia que a vontade dele ali, o peso era tão grande, a opressão que ele estava sofrendo ali era tão grande, que ele: Pai, afasta de mim este cálice. Mas a palavra nos tem uma vírgula. Mas se for da sua vontade, se for da vontade do Senhor, que eu continue a salvar esta geração. Nós entendemos que o Senhor disse assim: Pai, me ajude a conseguir passar por isso, porque eu vim com propósito na terra salvar eles. E o diabo, é bem verdade, que começou a apresentar para Jesus as melhores coisas, para que ele prostrasse diante de Satanás, que ele daria o mundo inteiro para ele, sempre que o mundo já é do Senhor. Se o Senhor Deus quiser salvar toda a nação, ele salva. Só que o Senhor deixou bem claro: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que aceitar a Jesus. Porque a palavra nos diz que o Senhor Jesus, ele nos dá o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio em aceitá-lo. Ele não nos obriga a nós a andar na vontade dele. O Senhor Deus, ele nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Mas aquele que é inteligente, você que é inteligente, segue a Jesus. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque nós não iremos conquistar nada nessa terra tão valioso quanto é a salvação. E o Senhor Jesus, mesmo sem nós mesmos merecer, ele se entregou por nós. Porque ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, nós entendemos lá em Isaías, quando a palavra de Deus diz que Deus sentiu prazer em moer Jesus, é porque a ira de Deus, esse cálice da ira, é a ira de Deus que estava contra a humanidade, contra todos aqueles que estavam escarnecendo, contra aquele que estava escandalizando o nome do Senhor, que o nome do Senhor estava sendo envergonhado, porque eu e você fomos criados para adorá-lo, para sermos testemunhas sobre essa terra. Então Deus, tinha o cálice da ira, o Senhor Jesus tomou por mim e por você, para que no juízo final ele nos justifique. E aquele que não tomar, aquele que não aceitar a Jesus, é bem verdade que irá tomar desse cálice da ira. Então você que está me assistindo nesse momento, que você venha aceitar Jesus verdadeiramente, para que o Senhor Jesus venha te justificar, porque ele conseguiu chegar até o fim. Ele disse para a morte: morte, onde está o seu agrilhão? Ou seja, a morte só tem poder no pecado. E o Senhor Jesus não tinha pecado. Então o Senhor Jesus disse assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ou seja, não existia mais sangue no corpo de Jesus. Os soldados foram lá e furaram o lado de Jesus para que aquela água soltasse. Então o Senhor Jesus se entregou, porque a morte não teve poder sobre ele. Porque ele disse: morte, aonde está o seu agrilhão? E quando o Senhor Jesus foi entregue por mim e por você, ele desceu às mais profundezas do abismo e pegou a chave da vida da mão de Satanás. Ele chegou lá, ele saqueou o inferno para povoar o céu. Porque todos aqueles que haviam morrido, aqueles que haviam já partido sem conhecer a Jesus, ele veio para salvar. E ele pregou a palavra dele, e todos aqueles que aceitaram subiu com ele. E todos aqueles que aceitam hoje irá morar na glória com ele. Irá ser digno da sua salvação. É bem verdade que a salvação é difícil de conquistar. Porque a perdição, a porta é larga. A perdição, aonde nos leva a ir morar no inferno, é largo, é tudo fácil.
Mas a salvação que eu e você tem buscado nessa terra, a porta é estreita, é espinhoso, é difícil chegar até lá. Mas a palavra diz, ser fiel até a morte que dar-te-ei a coroa da vida. Se está difícil, meu irmão, dá glória a Deus porque você está no caminho certo. Se estão te apedrejando, glorifica ao Senhor, porque você está indo no caminho certo. Porque a árvore que dá bons frutos ela é apedrejada. Porque você tem buscado a sua salvação verdadeiramente. Então se Jesus desistisse naquele exato momento, talvez eu e você hoje não seríamos salvos, não seríamos dignos da nossa salvação. Então todas as vezes que nós pecamos, que nós erramos, o Senhor se ira, o Senhor Deus se ira. Só que o Senhor Jesus tomou esse cálice da ira. Então é onde que o Senhor Jesus chega diante do Pai e fala assim, Pai, ele está arrependendo. Eu entreguei o meu sangue por ele. Eu tomei o cálice dessa ira por ele. Tenha misericórdia dessa pessoa. Tenha misericórdia desse seu filho, que ele é sujeito a erro, a falhas, a pecado. Mas só que meu sangue justifica ele. Porque a palavra diz no Evangelho de João que se com tua boca tu confessar os seus erros, os seus pecados e arrepender-vos do seu mau caminho, que o Senhor te perdoará. É bem verdade que o pecado não é alimento para a alma, nem para a carne. Você tem que se afastar do pecado. Você tem que buscar ter uma vida de santidade com Deus. Não assim, eu vou pecar ali agora porque o Senhor Deus vai me perdoar. Por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário para me justificar, não. Porque Deus não tem o culpado por o inocente, nem o inocente por o culpado. Deus irá te perdoar, verdadeiramente irá te perdoar. Só que todo pecado tem sua consequência. Só que se você erra sabendo que já vai errar para que o perdão do Senhor sobrevenha à sua vida, você já faz sabendo que é errado, você é cobrado 2 vezes, porque você conhece a palavra. Porque a palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você tem que querer que ela te liberte. Você tem que aceitar que ela irá te libertar. Não é você cruzar os braços e falar assim, Deus, me liberte, faz a hora que o Senhor quiser. Não. A palavra diz que nós temos que fazer a nossa parte. Que nós temos que nos buscar a santidade. Nós temos que chegar a Deus. Deus não nos obriga a nós fazer nada. Nós fazemos por amor. Porque o Senhor sem nós, Ele é o mesmo, mas nós sem Deus não somos nada. Então que você possa entender, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E que você venha meditar nessa palavra. Que o Senhor Jesus tomou o cálice da ira. Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo. Aquilo que era para ser nosso, Ele levou naquela cruz do Calvário. Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Se ainda há alguém da sua família que não serve a Deus, comece a clamar por Ele. Clame a salvação do Senhor na sua família, na sua casa. Porque a última palavra, quem dá é Deus. Eu tenho dito dentro do Ministério Adoradores de Cristo, para todos os irmãos que lá se encontram, que a última palavra quem dá é Deus. Ainda que muitos olhos dizem assim, aquele lá não tem mais jeito. Aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dá na sua vida é somente o Senhor Jesus, é somente Deus. E está para nascer alguém para dizer que você não tem mais jeito. Porque olhando para os olhos carnais, por muitas das vezes nós mesmos falamos que aquela pessoa não tem mais jeito. Mas toda palavra que é falada na terra é ligada no céu. Que você venha renunciar a essa palavra que um dia foi lançada na sua vida, que você não era nada, que você não era ninguém, que você não ia chegar em lugar nenhum. Porque se você crê, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Deus pode fazer grandes coisas na sua família. Deus pode fazer grandes coisas dentro da tua casa. Até mesmo que você não acredite. Mas Deus pode fazer através da fé de alguém que está intercedendo e orando por você. Porque aos olhos humanos não existe solução, mas para Deus tudo é possível. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar tremendamente. E que você venha ter uma semana abençoada. Que você venha ter uma semana de vitória. Que você possa estar indo conosco dentro do nosso Ministério Adoradores de Cristo, que se encontra na Avenida Monsignor Felipe, 477, bairro Vila Dalva, próximo à Arena Olímpica. Porque eu creio que Deus irá falar forte contigo. Ontem Deus derramou da presença dele tremendamente sobre as famílias que lá esteve.
tivemos vários testemunhos. Mas é que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Mas eu te convido você a vir fazer parte dessa família. Porque Deus é contigo. Deus é na sua casa. Basta você crer. Que Deus possa te abençoar tremendamente. E que você possa divulgar. Que você possa levar a palavra do Senhor através dessas mensagens. Para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua família. Para que você também possa ganhar vidas. E eles venham aprender a buscar a salvação. Assim como o bom samaritano fez à beira do caminho. Ajudou aquele que estava lá chotado, caído, que ninguém estendeu a mão. Mas que você possa ajudar, estender as mãos e levantar aquele que está caído. Ajudar a levantar. Porque quem levanta é o Senhor Deus. Mas você pode ser um canal de bênção na vida dele, na vida dela, para levar a palavra do Senhor e dar a mão amiga. E ajudar ele a colocar-se de pé. E aí buscar o mesmo Deus que você serve. O mesmo Deus que você crê. O Senhor Jesus, a qual você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, para que eu e você fôssemos salvos. Que você venha meditar nesta palavra. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.